Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao Politicando com Yasmin. Entramos a nosso segundo webinar e dessa vez o nosso webinar vai ser sobre Wakanda e as relações internacionais. Para isso, convidei a Camila Andrade. Ela é doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha com o tema da Ruanda, especificamente com a Ruanda. Camila, muito Sim. obrigada por estar aqui, por participar desse webinar. E agora a palavra é toda tua. Não, eu que agradeço por estar aqui falando de uma temática que eu gosto muito, né? Que é a questão de África, mais especificamente Ruanda também. E é um prazer falar sobre um dos meus artigos que eu publiquei dentro do Diário das Nações, que é um espaço que eu gosto muito de estar participando, porque é uma forma de democratizar o conhecimento e também de dar acesso às relações internacionais de uma forma mais simples, né? Não usando jargões da área, e quem também tem interesse de participar ter acesso a ferramentas, temáticas e unir a prática à teoria, porque muitas vezes a gente tem um curso de relações internacionais que é massificamente teórico, e eu entendo isso, a gente precisa da teoria, mas fica faltando também a parte prática no desenvolvimento acadêmico, né? Tanto na graduação, no mestrado, no doutorado. Então, o texto Wakanda em Relações Internacionais foi uma ideia que eu tive de justamente começar dentro desse âmbito, né, do blog, com textos rápidos, né, porque é um texto de 4, no máximo 5 páginas, para comunicar essa questão, né, de como o cinema tem impacto também nas relações internacionais, ou seja, outras ferramentas de análise nós podemos trazer dentro das relações internacionais, e além disso puxar a África também para análise de relações internacionais, porque muitas vezes no campo das RI o foco é nos Estados Unidos, na Europa, e Ásia, América Latina, África ficam de fora, né? Então, para mim, eu tenho essa missão desde a graduação, que é trazer os holofotes para o continente africano e que fuja de estereótipos, né? Seja pobreza, conflito, fome. Então, é nessa seara que eu venho trabalhando. E assim, comecemos então pela primeira questão. É, tu mencionas um pouco desse teu interesse de estudarmos na prática, né, sobretudo a África, sobretudo por esse desconhecimento que a gente tem, né, porque a gente tem muito essa questão de periferias e deixar as periferias, né, entre aspas, né, abandonadas e também criar caricaturas e características que às vezes não se condizem com a realidade, né? Por que Sim, Ruanda, então? é uma boa pergunta, porque eu encontrei com Ruanda em 2012, quando eu fiz um curso de Direito Internacional, um curso de inverno, em Minas Gerais, e eu me deparei com Ruanda numa aula de resolução de conflito, e Ruanda era um estudo de caso, né? E eu já tinha visto Ruanda na minha graduação, mas não me chamou tanto a atenção, eu não sei por quê. Mas em 2012 me chamou a atenção, porque eu perguntei, bem, teve esse conflito horroroso, como é que eles estão vivendo hoje em dia? Como a sociedade, ela enfrentou o que aconteceu e será que estão vivendo pacificamente? Mas como viver pacificamente depois de tudo que aconteceu, né? Então, isso me chamou a atenção e na minha graduação eu escolhi Ruanda como minha temática, né, de pesquisa, mais da questão do genocídio, e eu fui aprofundando mais ainda com esse intuito de conhecer Ruanda contemporaneamente. Porque, de fato, né, quando você fala Ruanda, você automaticamente associa ao genocídio de 94. Então, eu queria ir além do genocídio de 94. Depois de 26 anos, como é que Ruanda encontra-se atualmente? Então, eu comecei a aprofundar mais, né, os estudos sobre o país, e, além disso, eu passei por um processo de conhecer a mim mesma, né? Conhecer as minhas raízes também. Porque eu digo que naquela época, em 2012, eu era muito eu passava por um processo de branqueamento, vamos dizer assim, por questões de onde eu vivo, as pessoas com quem eu ando.
Então eu tentava mais me invisibilizar e ser a menos destoante, né, do grupo, e, e isso me fazia anular traços meus, né, que eles, querendo ou não, se relacionavam com a África, né, com a diáspora africana também. Então, a questão é que nesse processo de Ruanda eu fui me descobrindo, né, me redescobrindo e relacionado também com a minha ancestralidade. Então, foi um processo mútuo, né, de eu descobrindo Ruanda e Ruanda mais especificamente, né, mas em geral a África me redescobrindo também. Então, para mim foi especial nesse sentido, porque eu me coloquei como negra politicamente e não só como fenótipo. Ah, é porque eu sou negra de pele, eu sou negra. Não, também politicamente eu sou negra porque eu tenho posições, ocupo espaços e de que forma eu ocupar esses espaços e instrumentalizar para que outras pessoas também ocupem, né? Então, é mais nesse sentido. Que interessante. Sim, e na realidade, o pouco que a gente conhece da Ruanda sempre nos remete ao massacre dos Tutsis, se é o que eu falei certo, Sim, de sim, 94. Na realidade também nos põe dentro dessa percepção também de como as relações internacionais e de como a ONU, sobretudo, né, se posiciona perante esses massacres, né, perante sim, a questão política dos grupos políticos internos dos países africanos e de como eles vão conseguir lidar com essas questões de genocídios, com essas questões de violência política que são fortes em determinados momentos e que, digamos assim, também fazem parte da nossa sociedade ocidental, da nossa sociedade branca, né? sim, sim. Eu acho que Ruanda é um dos marcos assim para a questão de direitos humanos, para as próprias Nações Unidas também, porque tem a questão da responsabilidade de proteger, né? Depois do genocídio de Ruanda, teve o questionamento de por que a ONU não interviu, né, efetivamente no conflito. Então essa pergunta, né, direitos humanos para quem? Né? Os direitos humanos é seletivo, porque é exatamente no Conselho de Segurança das Nações Unidas a palavra não, o genocídio, ela não foi usada, então ela foi usada, foram usadas palavras como disputa tribal, disputa étnica, justamente para não ter uma obrigação perante a Convenção, né, de repressão contra o genocídio, né, de 1948. E nesse sentido, os Estados Unidos, especialmente, utilizou essas expressões para não assumir, né, a questão do genocídio, que era um genocídio e que precisaria intervir, né? Então eu acho que Ruanda, o estopim de Ruanda vai desencadear algumas questões dentro da comunidade internacional, né? Seja a questão do próprio posicionamento das Nações Unidas, seja a questão do próprio racismo que existe também dentro das relações internacionais e das perspectivas de olharem para o conflito, que foi um conflito que foi gerado pela essa supremacia branca que foi colocada durante o período colonial e que muitas vezes a gente nas relações internacionais não vê esse tipo de questão. Hoje em dia tem algumas matérias que estão sendo adaptadas de teoria de relações internacionais para trazer as teorias pós-coloniais e teorias decoloniais para estar analisando isso também. Mas, assim, quando a gente vê a questão da história da África, a gente não para especificamente sobre a questão da raça, como impactou essa visão dessa supremacia branca para toda uma maquinaria racista que até nos dias atuais ela vem se colocando, né, de suas diversas maneiras. Então, eu acho que Ruanda foi um ponto bem interessante na história, porque desencadeia vários tipos de perguntas e várias formas de você analisar, né, o caso, e no próprio desdobramento também da história de Ruanda, né, do próprio processo de reconstrução pós-genocídio, que ainda está, está se desenrolando também. Sim. E agora, falemos um pouco também sobre o teu artigo, o Wakanda e as relações internacionais. Eu Sim, li o artigo,
Me pareceu super, super interessante, super tocante também, porque tu falas sobre a questão da representatividade, Sim, ainda mais numa sociedade que anula e invisibiliza, né, as outras etnias, não só a nossa etnia africana, mas também a indígena, né, sim, que nos tira desse local de uma posição também de fala, de uma posição também de atuação política e tudo mais. Então chega Pantera Negra, Wakanda e te diz assim, bom, vamos pensar. sim, Então exatamente isso. eu gostaria que tu fales um pouco então sobre essa relação que tu vês do Wakanda com as relações internacionais, que nos expliques um pouco mais essa ideia da África com o afrofuturismo. Quais foram assim, o que sentiste também quando viste o filme representado não só por homens negros, sino por mulheres poderosas, porque eu acho que a questão Sim, também entra dentro da percepção do gênero também, né? Não só étnica, mas sino também do poder da mulher na esfera política, né? não, eu acho que Pantera Negra, que foi lançado em 2018, ele é um filme que tem grandes sacadas, porque é exatamente isso. Todos os estereótipos relacionados à África, aos negros também, eles foram distorcidos, vamos dizer assim, de uma forma positiva. Então, a minha expectativa de assistir o filme, eu não tinha nem muita expectativa, porque eu pensei assim, poxa, é uma produção da Marvel, então deve ser a mesma coisa, né? Eurocentrada, né? Norte-americana. E para mim me surpreendeu muito, porque foram essas questões que tocaram. Primeiro, a questão da ancestralidade, muito forte. A questão de você trazer elementos, ou seja, instrumentos, a trilha sonora, muito linda, com instrumentos africanos. Como você pensar no figurino também que represente o continente africano. Então, todo o elenco também dá prioridade a um elenco negro. Por exemplo, a minha experiência sei lá, 30 anos na época que eu tinha 29, não tinha visto um filme ainda com tantos atores negros. Então, para mim, foi um choque assim, positivo de dizer, meu Deus do céu, que lindo. Então, realmente, assim, eu me senti como na minha vez que eu fui em Ruanda, que Ruanda eu via pessoas negras, assim. Meu Deus, quanta pessoa negra, entendeu? E não com aquele medo do estereótipo, ou seja, nossa, eu estou com vários negros, então vai acontecer alguma coisa comigo, entendeu? Então, o tipo de coisa que, infelizmente, a gente vive numa sociedade tão doente que a gente passa pelos lugares, está na sociedade e com esses certos estereótipos, né? Não tem como desvincular. E, e assistindo o filme, eu senti essa ideia de pertencimento, de pensar assim, meu Deus, eu queria ter visto um filme desse quando eu era criança, para eu não pensar e me questionar que tinha alguma coisa de errado comigo, entendeu? Porque eu era a única fazendo tal coisa, eu era a única fazendo tal coisa, ou seja, era pioneira, né? Mas não era um pioneira no sentido bom da coisa, é no sentido de que outras pessoas não tinham como adentrar esses espaços e eu, por um esforço de meus tios ou de outras pessoas, eu conseguia adentrar esses espaços, entendeu? Então, e se eu tivesse um filme desse para dizer assim, nossa, existem pessoas como eu que estão adentrando nesses espaços, eu não me sentiria tão sozinha. Então, eu acho que é um filme que mexe com muitas questões, seja a questão de gênero também, porque a representatividade feminina também em postos de decisão é muito importante também. Mostrar também essa faceta, porque às vezes muito da perspectiva que relacionam aos países africanos é relacionado também com representações masculinas e tem algumas sociedades que são relacionadas com representações femininas também, né? Então, quando eu pensei em fazer o Wakanda em Relações Internacionais, que 2 anos depois, eu pensei mesmo, porque Wakanda é um país, né, fictício, mas é um país que é situado na África, que vai participar das Nações Unidas, ou seja, que é um país que antes ele fica afastado, mas depois se propõe a fazer alguma coisa pelo mundo, né, especialmente pela diáspora africana. Ou seja, relacionar também, dizer assim, olha,
somos todos negros e como é que a gente faz para nos ajudar, né? Então, eu acho que quando eu pensei nisso, é relacionando que tem um quê de relações internacionais no filme, porque até o Wakanda já é um país fictício que participa do cenário internacional, que está lidando com outros países, que tem essa competição internacional também, e de questionar também essa questão de raça, racismo nas relações internacionais, o lugar da África no âmbito das relações internacionais, e a própria relação do Brasil, né, com raça e racismo, porque tem um vínculo, entendeu? Então é esse vínculo que eu tentei fazer no artigo, esse vínculo de Wakanda, que é Wakanda e Relações Internacionais, África e Relações Internacionais, e Brasil e Relações Internacionais e Racismo, que eu acho que tem tudo muito a ver. Então, e também trazer essa questão de, poxa, temos vários autores que abordam racismo, como Lélia Gonzalez, Djamila Ribeiro, e não são textos que são usados em nenhuma matéria de relações internacionais, que poderia ser usado, entendeu? De ciência política também. Então, assim, são aspectos que a gente vê que ainda falta um esforço acadêmico de incorporar, não só esforço acadêmico, mas também de desmontagem de alguns estereótipos que são colocados como tradicionais para tá acrescentando, né, essas questões, essas referências que não são utilizadas, né? Então foi mais ou menos isso que eu estava pensando na época que eu escrevi o artigo. Uhum. Agora que tu estás falando, isso também me remete um pouco quando tu falas, né, que por que não havia talvez essa representatividade quando tu eras criança, né? Talvez, não sei, agora pensando, né, porque cada vez que a gente está sempre se debatendo, discutindo com outra pessoa, a gente fica pensando nessas situações, né? E aí eu fico pensando assim, o filme Pantera Negra, na realidade, ele é baseado nos quadrinhos, né, nos HQs, e a gente Sim, sabe que nasce, a primeira vez que Stan Lee traz à tona, né, Pantera Negra em 1966, né? E isso, de certa sim, forma, vai dar origem ou fortalecer aquele grupo que já estava se formando nos Estados Unidos, o Black Panther, né? sim. Talvez, não sei, essa é uma ideia que eu tenho e eu gostaria que tu também fales um pouco sobre aquilo que te vou dizer, né? Tu achas que essa falta de representatividade, porque já estava desde 66, é um movimento que vai trazer e vai se fortalecer sobre a luta dos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos, dos direitos sociais, dos direitos civis, dos direitos políticos, né? Mas talvez me parece que o quadrinho de Pantera Negra ficou oculto ou escondido também da América Latina por essa questão de talvez pensar de que em determinado momento provocaríamos também uma onda de panteras negras também na América Latina, de despertar Uhum, dessa consciência negra na América Latina. Não uhum. sei, o que tu pensas sobre isso? Eu acho que, na verdade, já estava existindo uma onda aqui no Brasil, porque o movimento negro unificado ele foi criado na década de 70, né? Uhum, Então, ele já estava existindo na mesma época que já estavam tendo a movimentação por direitos civis nos Estados Unidos. Então, eu não sei também qual era o fluxo de informação e de propagação de, sei lá, mídia, de referências na década de 70, 60, 70, mas já existiam esses movimentos tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. uhum. Então, assim, dizia o Stan Lee, né, porque ele é morto, que o Pantera Negra ele não foi criado com esse intuito, né, de dizer assim, representatividade, alguma coisa do gênero, mas foi muito icônico colocar um personagem negro e ainda com o nome Pantera Negra, entendeu? Então foi muita coincidência para a época. Então eu acho que foram estímulos e talvez, eu não sei também aqui qual é a cultura de HQ, porque assim, eu sei que tem muita pessoa que gosta, mas eu não sei se aqui tem essa cultura como tem nos Estados Unidos.
Porque, querendo ou não, a Marvel, a DC Comics também, elas são empresas que são voltadas para isso mesmo, tem um mar de personagens, e esses personagens também chegam aqui, né? Então, essas duas empresas, elas atingem outros lugares também. Então, eu não sei até que ponto, naquela época, atingia também o Brasil, né? Que hoje em dia, por exemplo, o Pantera Negra não tem como negar que fez um impacto aqui no Brasil, não só no lançamento, quanto também na questão da morte do ator, né? O Chadwick Boseman. Então, eu acho que tudo se relaciona, e agora mais do que nunca, porque as informações, com a questão de 2020, com o movimento Black Lives Matter, com a morte do Floyd também. Então, foram coisas que instantaneamente a gente estava acompanhando aqui também, né? Então, são impulsos que a gente tem para fazer com que aqui a gente tenha movimentações e reflexões também, né? Então, eu acho que 2020 também foi um ano, infelizmente, foi um ano bem difícil para muita gente, pelas mortes, por todo o contexto que a gente está vivendo, mas também foi um ano importante para a gente estar discutindo as questões raciais, as questões de representatividade também, e sair das bolhas, né? Que às vezes a gente vive em bolhas, seja a questão societária, seja a questão intelectual, enfim, diversas bolhas que a gente vive no dia a dia, e é difícil de quebrar, é difícil de sair, né? Então, eu acho que 2020 foi foi um ponto, né, interessante para a gente sair dessas bolhas. Bem interessante, sim. E, bom, no filme existe também essa dúvida de Wakanda, né? Porque, como tu mesma dizes, né, e como o filme mesmo apresenta, né, é um país fictício que está inserido nas relações internacionais e na questão também de decisão de guerra e paz, e sobretudo no momento de tecnologia. Né? Porque a gente tem que pensar que ele foi tudo pensado durante, como tu também mencionas muito bem no teu artigo, né, na questão da Guerra Fria, né, da guerra tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética naquele momento, né, e de como, por exemplo, um país que é visto como um país de lavradores ou de camponeses, né, poderia aportar. Só que, na verdade, o filme nos mostra que, assim, as aparências se enganam, né? Eles tinham muito mais questão tecnológica evoluída, e uma das questões que mostra é justamente essa ideia de não intervenção para não despertar também a ambição dos países considerados potências num país que pode... que está evoluído cientificamente, tecnologicamente, né? Então, para que não vajam explorações, né? Então, trata muito essa ideia da proteção também. Eu gostaria que tu fales um pouco sobre essa questão e qual seria, então, a posição que a África, ou no caso a Ruanda, teria para as relações internacionais, ou Wakanda, né? Porque em determinados momentos, quando tu falas do Wakanda, essa minha leitura me faz lembrar talvez de que tu estás falando da Ruanda, né? de um lugar que é considerado abandonado, mas que tem muito a aportar, né? Então, gostaria que tu falasses um pouco mais sobre isso. Nossa, essa é uma boa interpretação, porque eu não sei se eu pensei nisso, se foi proposital isso, mas de qualquer forma, o Wakanda é interessante porque é muito difícil nas relações internacionais você ver um foco num país africano, né? Um país pequeno e que tenha um tamanho, poder de tecnologia, enfim, né? Então, é um ponto interessante do filme. E que hoje em dia quem ocupa esses holofortes é a Nigéria, porque tem petróleo, a África do Sul, porque tem diamantes, enfim, recursos naturais. Ou seja, tem alguns países que ocupam alguns lugares, né, nas relações internacionais, mas mesmo assim não é um lugar tão proeminente como a dos Estados Unidos e da Europa. Porque, querendo ou não, tem questões que são relacionadas com a própria... são países jovens, né? Então, a própria consolidação do Estado Nacional ela ainda está sendo desenvolvida. Então, são situações diferentes de países que já têm uma longa história, né?
um longo percurso em relação aos estados nacionais, não desconsiderando que os países africanos têm história antes do período colonial, né? Então, para mim, quando eu vejo Wakanda, me chama muita atenção para essa dualidade, né? Essa dualidade de, tipo, participar ou não da seara internacional e participar. Beleza, vamos participar, mas de que forma participar disso, entendeu? Então, eu acho que isso é o que chama atenção, porque é um tema muito sensível. Porque, assim, você se abre... como você vai se abrir? Porque, querendo ou não, você lida com essa dicotomia entre guerra e paz. Então, você tem que ter um contrapeso para você não ter uma, uma disputa que não seja política, mas que de armas, enfim, de uma guerra. E o Wakanda não queria passar por isso, né? Não queria estar disputando ou sendo coagido a ter que né, espalhar a tecnologia ou ter que lutar pela tecnologia, né? Então, ou seja, ele se camuflando, se isolando, era uma forma mais simples de resolver todo o problema e ponto, entendeu? Mas a questão e a diáspora africana? E as outras pessoas que estão em situações de vulnerabilidade? Eles vão ficar assistindo isso? Então, eu acho que a grande sacada do filme, eu não vejo nem relacionado a só Ruanda, porque eu acho que Ruanda tem muito a oferecer, mas ainda falta muito para chegar numa situação de estabilidade e de não dependência da ajuda externa, porque Ruanda é um país que depende muito de ajuda externa ainda. Então, por mais que em 26 anos Ruanda fez muitas reformas políticas, questão econômica, social, cultural, enfim, em vários setores, ainda assim a questão econômica é muito latente. Então, um país para ter um posto, né, um posto de proeminência, de uma participação mais ativa, ele tem que ter as dimensões, por exemplo, política, econômica, social, enfim, pilares que dê sustentação para ele se colocar no cenário internacional. Porque, querendo ou não, existem disputas entre os estados. A gente não pode dizer que a gente vive num cenário internacional pacífico, né? Então, quando eu penso em Wakanda, é nesse salto que a gente sempre tem que se questionar. É se isolar e deixar o resto sofrendo, ou se posicionar e de que forma se posicionar. Então, pensando aqui, né? Mas não sei. Você faz interpretações que eu não sei. Tipo, vou ter que reler meu artigo. Não sei, basicamente por isso eu te estou perguntando, né? Porque cada um tem uma interpretação, mas sempre é bom perguntar para o autor se a interpretação que a gente tem é aquela. Nossa, eu já gostei. Aquela Eu já direcionada, né? gostei, sério. Fiquei pensativa agora, mas tudo bem. Uhum. Não sei, é que porque talvez dentro dessa perspectiva da ciência política e um pouco das relações internacionais, eu estou de acordo contigo quando tu falas assim que não existe relações entre países sem haver uma certa dependência, a gente sabe, né? A comunidade internacional é assim, né? A gente não consegue viver isolado, né? Não durante Sim, muito tempo ou também não conseguimos viver sem o apoio, às vezes as questões das negociações também, até porque somos uma comunidade internacional. Mas a questão que me chama muito a atenção é pensar essa invisibilidade que até agora a gente dá para os países da África e, sobretudo, quando tu perguntas a alguém para te citar, por exemplo, algum país da África, as pessoas nem sabem, né? Acreditam que a África é um país e não um exatamente. continente, né? Então isso chama muito a atenção. Exatamente. Sim, E, por exemplo, se alguém te menciona Marrocos, se menciona África do Sul, já estamos no lucro, né? Mas esquecem da Nigéria, esquecem de Congo, de Serra Leoa. Então, começamos a pensar de todas essas Angola, sobretudo, né? Que temos essa sim, proximidade muito forte com o Brasil, né? Angola, Brasil, Nigéria, Brasil também. Então a gente fica pensando assim, né? Que situação a gente está onde a gente sabe que existe essa dependência, mas a gente não reconhece essa dependência
com um continente que tem muito a nos oferecer, né? Um continente que é muito Sim. rico e que foi, na realidade, o território de inúmeras disputas, não? Porque a gente sabe que sempre foi território de inúmeras disputas, pela questão de matéria-prima, também pela questão de mão de obra, né? Sim. E invisibilizar a importância que a África tem enquanto continente, que os países africanos têm enquanto países africanos, meio que, sei lá, me deixa um pouco assim, né, numa agonia intelectual bem forte. Eu acho que um dos aspectos que talvez vá na contramão dessas questões é a própria União Africana, né? Porque a União Africana vem se posicionando no cenário internacional e eu acho que isso ajuda também a dizer, nossa, a gente tem a nossa própria voz, entendeu? Não, a gente não precisa de interlocutores ocidentais para estar falando por nós. Então, eu acho que, por mais que a União Africana tenha essa ideia de uma África que seja parecendo que é homogênea, né? E não é o caso, ela vem criando espaços e debates dentro da própria África também, para ter comércio intra-africano. A questão é essa também, né? Que é como que você trouxe muito bem, que às vezes a gente olha para a África como um continente homogêneo e também um continente sem relações dentro do continente. Então, assim, até eu, por exemplo, que estudo África, eu sei muito pouco sobre as relações intra-africanas. Ou seja, eu sei mais de Ruanda com seus vizinhos, porque é uma região que eu estudo, a região dos Grandes Lagos. Mas, assim, outros países com os seus países limítrofes. Essas questões, assim, a gente não encontra em livros tão facilmente. Então, pensar, tudo bem que teve a lei 10.600 e... eu esqueci o número da lei, mas de inserir, né, livros, inserir a história da África, a história afro-brasileira também, nas escolas, né, de ensino público e particular, e de 2003, e mesmo assim vem a passos lentos, né, isso, 10.639, muito obrigada. Então, vem a passos lentos esse tipo de introdução, e às vezes não tem professores que estão interessados, às vezes não têm suporte didático para isso. Então é toda uma complexidade, né, para a gente estar trazendo África, porque não adianta só eu, por exemplo, assimilar tudo e ficar o conhecimento comigo, e como passar esse conhecimento também, né? Não só para graduação ou pós-graduação, mas que cheguem a alunos de ensino médio, alunos do fundamental também, que às vezes só vê Egito como África, e às vezes nem associa Egito como África, entendeu? Vê mais como Oriente Médio. Separado, né? Uma coisa separada, entendeu? A África do Norte ali é tipo, não é África, entendeu? Então é muito complicado que a gente vem nesse processo, né? Por mais que a gente nós melhoramos. Eu me lembro que eu tinha uma vontade de montar uma biblioteca de livros de temáticas africanas, né? E na graduação eu não tinha acesso a livros, não sabia nem por onde começar. E daí eu fui melhorando, fui passando no mestrado, no doutorado, fui tendo contato com outras pessoas que estudavam, e aí eu fui tendo contato, né, com essas publicações. Mas agora tem autores africanos no Brasil, entendeu? Tem a Muka Songa, que é uma escritora ruandesa que está no cenário brasileiro publicando livros, já tem uns 3, 4 livros publicados em português também. Então, tem outros livros africanos que estão sendo traduzidos para o português também. Então, eu acho que, por mais que não estejamos no melhor cenário, né, que gostaríamos de estar, estamos evoluindo a passos lentos. Uhum. Sim, isso é importante, uma evolução. A gente queria que seja um pouco a passos longos, mas precisamos também de uma ideia de conscientização, né? Num país onde 56% da população é negra ou parda, né? Porque alguns se consideram pardos, ainda não há essa consciência, só um pouquinho, ainda não há essa consciência
do reconhecimento e da própria identidade, né? Talvez seja muito por Sim. aquilo que tu estavas falando no início do nosso webinar, né? De nos colocar sempre num universo branco que não existe para nós, né? E que insiste Sim. em dizer que está aqui, que vai mandar nos nossos pensamentos, na formação da nossa identidade, da nossa própria também religiosidade, na nossa própria ideologia e tudo mais, né? E que nega justamente a história de onde vêm os nossos ancestrais, né? E isso é importante que Exatamente. a gente traga esse conhecimento e essa ideia de que a gente tem que pensar, sim, na África vista dessa forma, né? Como lugar que tem muito para aportar intelectual, culturalmente, para nós, socialmente, politicamente. Sim. E que não devemos nos afastar, né? Porque eu sempre brinco aqui em casa, né? Não brinco não, porque é uma questão séria, né? Mas eu sempre digo assim que todos nós seres humanos temos um pé na África, né? Porque a história da humanidade se inicia na África, então a gente tem que ter esse conhecimento e esse respeito por esses ancestrais, né, que a gente tem. Sim, sim. Eu vou abrir agora para perguntas e depois a Camila vai finalizar também, né, para a gente. Não sei se o Wilson ou a Elaine tem alguma dúvida, algum questionamento para a Camila. Oi, professora. Oi, Camila, tudo bem? Oi, tudo bem. Parabéns pela apresentação aí. Eu trabalhei por um tempo na República Democrática do Congo, ali ao lado de Ruanda. Tive em Kigali, conheci um pouco desses dois países, também conheci um pouco da história do conflito entre Tutsis e Hutus, e me representa quando eu ainda não vi o filme Pantera Negra e não tive ainda a oportunidade, mas quando se fala em Wakanda, eu relaciono muito com Waka Waka, que é mais ou menos o que quer dizer, né? Aquela just do it, simplesmente faça. Me representa também que esse país que é riquíssimo em minerais e minerais imprescindíveis para nossas indústrias tecnológicas, eles estão muito mais na República Democrática do Congo, e nós sabemos que existem dois Congos, né? A República do Congo e a República Democrática do Congo. Então, esses minerais estão muito mais no subsolo da República Democrática do Congo do que na própria Ruanda. Ruanda, Uganda ou Tanzânia, ali naquela região. E por isso eu te pergunto, eu não sei se você já teve lá, se você já aprofundou essa relação que existe entre a África, principalmente naquela região central, e a China, atualmente. Então, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, se você teve se você já tem expectativa, se você tem algo a nos dizer a respeito dessa relação China-África, e China-África Central, nesse caso. Obrigado pela atenção, e mais uma vez, parabéns pela apresentação, parabéns, professora, pelo tema. Era isso. Obrigado. Obrigada, Wilson. Oi, Wilson, muito obrigada. E adorei a pergunta. Eu fui em Ruanda em 2015 e, para mim, o que me chamou a atenção foi a questão dos elevadores, né? Que eram chineses, os tratores, as máquinas eram chinesas. Então, uma presença, né? Já tinha ouvido falar nessa presença no continente africano, mas não sabia que era tanto assim. Então, assim, em obras, construções, tecnologia, a China está presente, né? Então, eu não li coisas específicas sobre o Ruanda e China, que é uma coisa que eu pretendo fazer. Eu tinha separado alguns artigos para ler em relação a isso. Mas eu sei que Uganda, a China já construiu alguns hospitais, então também ajudou também com a questão do Covid, então doou arroz, equipamentos, né, de emergência, enfim, então fez doações ali nos países da África Central. Então, tem uma relação visível, mas eu não sei assim, profundizar, porque como eu fui em 2015, agora eu acho que já deve estar em outro patamar essas relações, né? Porque as relações da África com a China só têm crescido, né?
por mais que os Estados Unidos tenham corrido atrás de estar restabelecendo contato com os países africanos, eu vejo mais que há uma presença da China se fortalecendo no continente. Obrigada, Camila. Não sei se o Wilson teve sua resposta, sua pergunta respondida. Porque eu acho que ele caiu, né? Caiu. E aí voltou, então... Eu consegui voltar, eu peguei parte da resposta. Eu estou aqui no interior do Mato Grosso, então tá um pouco difícil aqui o sinal, mas consegui voltar, tive, sim, resposta, e eu espero depois ter a oportunidade de entrar em contato contigo aí, com a professora também, para poder aprofundar um pouco mais essa questão. Sim, eu sei que eu tenho esses artigos separados, então se você quiser eu posso te passar também. Eu não li ainda, mas assim, se te interessa saber, eu separei só de Ruanda e China, mas se você quiser da África Central, enfim, da região dos Grandes Lagos com a China, eu posso dar uma procurada e depois te passar. Claro que sim, eu agradeço, eu vou ficar muito agradecido. Na verdade, essa é uma relação bastante profunda que ocorre, é que a China já superou os Estados Unidos nas relações com os países africanos. E eu acho que já faz quase 10 anos que isso aconteceu. E ali é onde, na República Democrática do Congo, é onde a China extrai todos os minerais que fazem com que a economia dela seja alavancada. Então, todos esses produtos eletroeletrônicos que nós usamos hoje, eles não existiriam se não fossem os minérios que são retirados da China. E agora é uma nova matriz de transporte, enfim, mundial, né, que promove os carros elétricos. E isso também não existiria se não fossem os minerais do cobalto, nem seria cogitado. E a China extrai esses minerais justamente ali por aquela porta gigante ali, que é Ruanda, né, Ruanda, Uganda. Mas eu gostaria muito de continuar a conversar contigo, e a gente vai trocar informações, e aceito sim os teus artigos. Depois eu vou estar passando um e-mail para ti, professora, oportunizou assim, essa chance para a gente ir. Obrigado. Legal, Wilson, obrigada. Não sei se a Elaine tem alguma pergunta para Camila. Ok, obrigada, Elaine. Então, Camila, deixo contigo a palavra final. Tu poderias, então, fechar esse webinar com tuas impressões finais, com novas ideias e teorias que tenhas para Wakanda e as relações internacionais, e talvez quando tu escreves, né, quando tu dizes, né, onde está esse Wakanda, onde poderíamos encontrar esse Wakanda real, né? Então, talvez que nos desse uma pista, né? Para mim era a Ruanda, né? Não, essa pista eu vou deixar para os próximos capítulos, porque senão eu vou abrir todo o meu livro, né? Meu livro que não existe, mas assim, não sei ainda onde será esse lugar, mas eu acho que a própria busca pela ancestralidade e esse caminho todo que a gente vem fazendo de resgate histórico, né? Seja pelos autores que têm escrito aqui, os autores brasileiros que têm tido maior destaque na academia, seja dando espaço também para acadêmicos negros, negras e africanos também, seja estabelecendo diálogo com a África. Eu acho que em perspectivas que fujam dessa perspectiva eurocentrada, eu acho que já são caminhos para a gente ter uma possibilidade, 1% de chance de começar a construir esse lugar que seja antirracista, que seja um lugar que não tem esses parâmetros interseccionais, vamos dizer assim, né, de gênero, raça, classe, enfim. Então, para mim, o que eu recomendaria é estarmos em constante atenção, relacionando África, Brasil e relações internacionais também, e tentando fazer essas conexões sempre, né? Não sair, não ficar só na teorização e não só ficar na prática. Eu acho que estabelecendo essa conexão entre a teoria e prática e dialogando com os nossos também, né? Porque hoje, por exemplo, é um prazer estar aqui e estar trocando ideias, né? Que a gente vai percebendo, que a gente vai realizando pontos que a gente não pensou. Então, eu acho que esses debates são incríveis e eles devem ser divulgados, devem ser feitos mais vezes.
E é isso. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui, pela pergunta, pelas perguntas também. E espero pelos outros artigos para a gente discutir. Eu também estou aguardando ansiosamente os outros artigos para que possamos discutir mais. Gente, agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito aqui a presença, Camila, pelo tema pertinente, por ter aberto um pouco mais a nossa mente também com respeito a olhar a África com carinho, com outros olhos, com essa importância que ela tem que ter. E espero que possamos nos encontrar mais vezes em outros webinários, em uma live, talvez no Politicando, para seguir dando e trazendo conhecimento para todos nós, porque, bom, nós professoras sabemos, né, que o conhecimento é uma forma de poder e por isso a educação está sendo sempre tão atacada, né, porque dá poder ao povo e isso muitas pessoas não querem. Uma vez mais, muito obrigada, Camila, muito obrigada, Elaine, Wilson, obrigada a você. Penélope também aqui pela presença e nos vemos no próximo Politicando. Tchau, tchau. Tchau, gente.